só fui dor depois de 26 horas, depois da cirurgia, eu fiz uma ACD, né? Então, foi bem mais tranquilo do que da outras vezes. A dor é normal, a gente tem que passar por ela. Andar de andador, levantar da cama é difícil. Mas é pra gente desvalorizar, sabe o quê? Iraí, o nosso simples dia que amanhece cada dia. Valorizar tudo que Deus nos deu todo dia. E nos dá, né? Então, eu me emociono porque eu sei que eu passei. Não é fácil, mas você consegue, viu? Eu sei que você tem. Obrigado pela força. Obrigado, Priscila. Obrigado mesmo. Tá. Como diz o meu pai, não há mal que dure para sempre e nem bem que nunca se acabe. Então, tudo na vida ele passa. Maria de Lourdes. Oi, é só porque todas essas reflexões me fizeram lembrar do ensaio do Michel de Montaigne, que diz que filosofar é aprender a morrer. Né? Então, a filosofia, ela tem... Você, quando filosofa sobre a morte, você pensa na vida, né? Não tem como pensar não pensar na vida. Só isso. Isso aí, bacana, Maria. Obrigado. Tem mais alguém que levantou a mão? Eu. Preta, de novo? Eu, Manuel. Manuel. Manuel, para falar também para o Iraí, que eu, há 11 anos, eu fiz essa mesma cirurgia. Eu praticamente só saía de casa para ir para o trabalho e voltava para casa e ficava deitado o dia inteiro, com as dores muito fortes por conta de uma artrose no quadril direito. Fiz a cirurgia, foram 4 meses depois de fisioterapia para recuperar os movimentos e a qualidade de vida hoje é muito melhor. Qualquer pergunta eu aconselho a fazer, que vale a pena, a qualidade de vida depois é outra. Você recupera os movimentos, anda normalmente, e é só esse incômodo inicial de dor, que dói um pouco até você se acostumar, a sua musculatura se recuperar com a fisioterapia, e depois é vida normal, tranquilo. A técnica de cirurgia hoje está bem avançada, e eu, futuramente, mais alguns anos, devo fazer no quadril esquerdo, que também já está com artrose. Perfeito. Tá? Vai tranquilo que vai dar tudo certo. Obrigado, Manuel. Obrigado. Joel, levantou a mão? Primeiramente, quero agradecer o depoimento da nossa colega, né, e que Deus abençoe o Iraí amanhã, né, e eu acho que é bem bacana, né, acho que a gente está aqui não somente para adquirir conhecimento, mas para trocar esse sentimento, para trocar carinho e amor que falta, né, na nossa sociedade. Eu não sei, professor, se a gente vai estudar a filosofia estoica. Eu recebi um texto, depois, quem quiser, eu até posso compartilhar, né, de um grupo que eu tenho, que eu acompanho, e é bem legal. E aí ele diz o seguinte: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa, né? Essa frase é atribuída ao filósofo grego Epicteto, e eu acho que ela sintetiza bem as ideias, né, de como que a gente deve cultivar com sabedoria, né, com paciência, com carinho, as virtudes para lidar com as diversidades da vida, né? E a diversidade, a gente tem colocado aqui muito, assim, as dificuldades que a gente tem na vida, os problemas que a gente passa, sofrimento, mas acho que a diversidade, ela entra na parte de crença, de cultura, né, da economia, profissional. Então, a gente, em todos os aspectos, né, da sociedade que nós vivemos, nós estamos, né, dentro dessas adversidades, né, e às vezes a maneira como que realmente, né, não é externo, eu acho que é interno. A gente também tem um pouco de responsabilidade daquilo que acontece com a gente, né, porque de dentro para fora, às vezes, a gente está num sofrimento, mas não é o externo que está causando, né, às vezes é a gente mesmo, né, por não saber lidar, a gente não ter essa resiliência. O professor colocou muito, a Patrícia também colocou em relação à nossa geração, né? E a gente nós estamos adaptando à geração de agora.
é tudo muito estranho, é tudo muito novo, é muito difícil, né? Eu tenho filhos jovens, né? A gente conversa bastante, e não é questão dos meus valores, né? É questão do mundo deles mesmo, né? Que às vezes essa dificuldade, hoje eu estava conversando, é tão bom a gente conquistar as coisas. Hoje eles têm tudo pronto, mas por quê? Eu ia de ônibus para a escola, eu tinha que andar a pé, meu filho não vai passar por isso. Aí eu dei um carro no meu filho. Eu tenho muitos amigos, parentes que já fizeram isso, né? Então, eu acho que esse sentimento de conquista, esse sentimento de luta, isso a nossa geração está deixando a desejar, né? Eles não estão tendo essa resiliência. Então, para eles, talvez, esse aumento, né, de suicídio de tantos jovens, eu acho que no mundo, né, aqui no Brasil também tem aumentado muito, eu acho que é um pouquinho dessa falta dessa resiliência, desse fortalecimento, né, de não saber lidar, de não saber, de não ter importância também, né, com tudo. Eu penso assim, né, que eu acredito que esses encontros que a gente faz, eu acho que cada um tem seu momento, né, hoje eu tenho uma cabeça, porque eu já passei por um momento desse entendimento, mas isso aqui é muito bom, faz muito bem, eu acho que para todos nós que estamos aqui, a gente reverbera toda essa energia positiva, né, que a gente está passando por este momento. É isso. Bacana. Obrigado, Elma. Então, vamos encerrar aqui por hoje esse comentários. Eu vou até ver se eu copiar e colar o que está no chat. Depois divulgo lá no grupo. Muito bacana, a contribuição foi excelente. Eu acho que fechou com chave de ouro esse assunto, né? Inclusive com os testemunhos pessoais, que dá uma outra dimensão, né, para esse assunto. Então, vamos para o capítulo 6, Pitágoras. Eu vou ter os slides aqui, mas, num primeiro momento, vou ler a reflexão no livro. Vou só compartilhar aqui. Como é que vocês estão vendo aí já? Estamos sim. Sim. Ok? Estamos sim. Então, tá bom. Capítulo 6, né? Então, Pitágoras. Vocês já fizeram um passeio aí pela Grécia, né? Viram os pré-socráticos. E agora nós vamos falar de uma figura que é um expoente, né? Entre os pré-socráticos. Eu vou ler aqui a reflexão para vocês, tá bom? E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa reflexão. Reflexão. O universo é regido por números? Questionamento aí, né? Pitágoras foi um homem de gênio porque é o primeiro filósofo grego a quem ocorre a ideia de que o princípio de onde tudo mais se deriva, aquilo que existe de verdade, o verdadeiro ser, o ser em si, não é uma coisa, ou melhor dito, é uma coisa, porém que não se vê, nem se ouve, nem se toca e nem se cheira, que não é acessível aos sentidos. Essa coisa é um número. Para Pitágoras, a essência última de todo ser, dos que percebemos pelos sentidos, é o número. As coisas são números, escondem dentro de si números, as coisas são distintas uma das outras pela diferença quantitativa e numérica. Pitágoras era um aficionado da música e foi quem descobriu que na lira as notas das diferentes cordas soam diferentemente. É porque umas são mais curtas do que as outras. E descobriu, igualmente, que existe uma relação numérica bem definida entre as diferentes notas musicais básicas. Isso levou a pensar e o conduziu à ideia de que tudo quanto vemos e tocamos, as coisas tal como se apresentam, não existem de verdade. Mas antes são outros tantos véus que ocultam a verdadeira e autêntica realidade. A existência real que está por trás dela é o número.
A harmonia reinante do universo é matemática? Aí fica a reflexão e eu passo a pergunta para vocês. A harmonia do universo é matemática? O universo é regido por números? Quem quer opinar aí? Ricardo, eu acho que às vezes a gente precisa trazer algumas coisas para o lado mais racional para que a gente consiga compreender, porque a gente acho que falta esse tanto de inteligência que eles tinham antes, né? Então, se a gente não trouxer um pouco mais para o racional aqui, para o material, a gente tem uma dificuldade aí de entender. Então, eu acho que ajuda, mas não que tudo seja número. Assim eu penso. Sim, o número aí seria a base fundamental que está por trás de todas as coisas que a gente enxerga, vê e percebe. Então, a gente tem que estar pensando isso. Num primeiro momento, o número que vai reger as energias, a matéria, entre outras coisas. Agora, o número é uma relação matemática. Ele não é uma substância em si mesmo. Ok? Vocês vão aprender mais para frente, tem um conceito na filosofia de hipostases, que há duas hipostases, a do espírito e da matéria, que seriam essas, sim, substâncias. O número, ele rege essa base, né? Que então a gente pode falar da matéria como energia condensada. Alguns físicos teóricos mais modernos estão falando em física da informação, que é o que faz com que as partículas adotem determinado comportamento. Como é que é essa informação? Aí alguns já estão falando em universo computacional. E pensar que, falando isso agora, Pitágoras já deu lá atrás, antes de Cristo. Então, assim, uma primeira coisa que a gente olha ao ler uma reflexão como essa, como Pitágoras era brilhante. Porque pensar com esse nível de abstração naquela época, se hoje é difícil, fico imaginando 500 anos antes de Cristo. Poucos têm essa condição. Aí a gente entra naquela questão, né? Então, mas o Pitágoras, o que esse Pitágoras tinha a mais para poder ter uma observação tão profunda assim da natureza? Tem um exemplo até que nos mete. Tem um exemplo que nos mete medo se os números são ou não são mesmo a base. Porque quando você quer falar a verdade de alguma coisa, pode ver, tudo certo, como 2 e 2 são 4. A gente não tem esse provérbio? Da mesma forma que ao ironizar uma coisa que parece que está certa, mas não está, você fala, tá tudo bem, como 2 e 2 são 5. Olha só, olha a essência dos números aí misturando com a vida, com a verdade, os questionamentos. Ok. Então, eu penso que a questão matemática, né, e falar no final da nossa reflexão, é falar da palavra matemática. A matemática é uma coisa inventada pelo homem ou ela está na natureza? Eu acho que está na natureza. O homem pode tentar interpretar, mas ela está na natureza. O homem não inventa matemática, a meu ver. Então, na verdade, o que nós chamamos de matemática é um código linguístico formado por signos que estabelece relações de objetos que nós observamos na natureza. Exatamente. A matemática é intrínseca à natureza. Exatamente. Senão, essas leis não existiriam, as equações e tudo mais. Maria de Lourdes, pode falar.
Porque essa pergunta que você fez é bem provocativa, né? Está na nossa mente, ou está na natureza, a matemática. Mas, assim, quando fala disso, eu lembro dessa escola pitagórica, né? Esse pensamento grego que valorizava essa relação com o ser, com os números. E aí você vê que Platão vai seguir Pitágoras. Você tem os sólidos geométricos, e na academia de Platão, em cima estava escrito: não entre quem não souber geometria. Outro detalhe é que a nossa matemática se afastou, né, um pouco dessas questões geométricas. Mas para os antigos, entender a matemática, entender a relação dos números, era entender o cosmos, né, o universo. Então, eu acho isso assim, bem bonito, essa ver na matemática um princípio do universo. Quer dizer, ela está no universo, como ela também está em nós, né? Então, eu acho isso muito, muito inspirador. Perfeito. Inclusive, com relação a isso, quando fala-se que Deus não se mostra, mas ele se revela pela natureza, então essas relações inteligentes que a matemática nos demonstra, que são evidência de um criador inteligente. Ok? Então, assim, essa observação da natureza deveria nos conduzir a essa compreensão de um criador que é um grande matemático. Criou todas as relações. É interessante Pitágoras enxergar tudo isso, além de muitas outras coisas, como a gente vai ver aqui hoje, com essa profundidade, que até a figura dele era tida como divina, como filho dos deuses. E uma das dificuldades de se estudar Pitágoras é que, como em torno dele ele acabou se tornando uma figura lendária, alguns colocam em xeque a sua existência, justamente por causa dos mitos que o envolvem. Então, parecia uma figura mitológica. Mas vários predecessores de Pitágoras escreveram sobre ele. Então, assim, mesmo que, num primeiro momento, esses escritos possam parecer um exagero com alguns mitos, existe a figura real ali. Se a gente for parar para pensar, o mesmo acontece com Jesus Cristo. O Jesus Cristo, muitas vezes, pessoas questionam, mas esse cara que andou sobre as águas, multiplicou os pães, fez isso, fez aquilo, não é um mito, não? Mas hoje, por exemplo, a existência de Jesus não se discute mais. E as evidências da existência de Jesus são maiores do que as de Pitágoras. Quantidade de evidências e documentos existentes. Então, assim, com Pitágoras, eu me alinho com aqueles que, como Herculano Pires, surgiram o livro Os Filósofos. Herculano Pires escreve sobre Pitágoras, fala dessa relação mítica, lendária, com a parte matemática e, ao mesmo tempo, órfica, do qual Pitágoras era discípulo do orfismo, mistura religião e razão, a fé e razão, já naquele tempo. Acho isso fantástico, tanto que Bertrand Russell, filósofo moderno, vai reconhecer isso em Pitágoras. Foi um dos primeiros que se esforçou para conciliar fé e razão, que vai de encontro, então, aos princípios kardecistas, da doutrina espírita. Buscar aliar a fé e a razão. Ok? Então, vamos para os slides. Algum comentário antes da gente ir? Se vocês olharem esse primeiro slide, tem a figura aí de Pitágoras, ensinando, né, na escola órfica, nos pitagóricos. Ele tinha influência órfica, mas ele tinha seu próprio círculo, que era os pitagóricos. E o Pitágoras é bem conhecido
por essa relação aí, né, que a gente está vendo matemática aí. Triângulo de Pitágoras, né? É isso? Todo mundo já viu essa Teorema. Teorema de Pitágoras, né? Desculpa, isso, bem, expressou melhor. Todo mundo conhece, né? Essa expressão, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Está na ponta da língua. Eu estou aqui tentando achar as palavras direitinho, mas você foi bem rápido, Maria. Isso aí. Então, ele é mais conhecido aí como matemático, mas também filósofo. E criador da palavra filósofo. Nós vamos ver aí. Isso é a importância dele, né? Deixa eu passar aqui para o segundo slide, então. Aumentar um pouquinho. Ficou meio grande aqui. Estão conseguindo enxergar? Tudo bem? Essa é uma tabela aí, né, dos socráticos, onde nós temos lá, vocês já viram, né, os jônicos, os eleáticos, os atomistas, e tem aí a divisão em vermelho dos pitagóricos. Os jônicos, então, Tales, Anaximander, Anaximenes, Heráclito. E aí vocês devem ter visto aí Tales, a água, estudo racional da natureza, Anaximander, a Peiron, o ilimitado, Anaximenes, o pneuma, o ar, as esferas cristalinas, Heráclito, o devir, o logos, o mundo eterno, a transformação. E aí, então, nós temos Pitágoras na sequência aí, após os jônicos, né? Pitágoras, então, vem com o cosmos, o número como realidade existencial. Seguidor de Pitágoras, que é Filolaus, que escreveu bastante coisa sobre Pitágoras. O modelo do cosmos como fogo central. Depois os eleáticos, Parmênides, que fala do espírito, né, o ser, as duas vias do conhecimento. E os atomistas, Anaxágoras, então, onde tudo é feito de átomos indivisíveis e imutáveis, que são as homeomerias. E o átomo, elaboração, então, de Leucipo, Demócrito, da hipótese atomista. Isso, está todos aí. Então, nós vamos ver aí Pitágoras, o número como realidade existencial. Quando aparece a palavra cosmos, com K, o entendimento da palavra cosmos, que para nós significa universo, para os gregos é que cosmo é ordem e harmonia, e existe uma razão fundamental no cosmos. E se não houvesse essa razão, essa ordem e harmonia, não era nem cabível discutir-se o cosmos. Entendem? Eles partem da premissa que o cosmos é compreensível. E é compreensível através de relações matemáticas. Se não fosse assim, se fosse o mero fruto do acaso, não deveria se dar nem o trabalho de pesquisar o cosmos, porque nenhum conhecimento seria garantido. Então, essa é uma premissa, ok? Para a investigação do cosmos. Tudo bem? Então, vamos lá para o próximo slide. E aí, então, Pitágoras, a famosa frase, né? Onde ele vai, então, inaugurar a palavra filosofia. Pitágoras nos diz o seguinte: o filósofo não é dono da verdade e nem detém todo o conhecimento do mundo. Ele é apenas uma pessoa que é amiga do saber. Interessante, né? Aí fica claro o sentido que Pitágoras dá para a palavra filósofo. Quando chamaram de filósofo, ele deixou bem claro que o filósofo é aquele que é amigo do saber, está em busca
Não é aquele que já detém o conhecimento, o saber. E no sentido etimológico aí, da criação da palavra filosofia, praticamente todos nós somos filósofos, porque somos amigos do saber. Agora, muita gente, quando vai falar que é filósofo, enche a boca para falar assim, eu sou um filósofo. Fala com muito... Está precisando retomar lá o Pitágoras e ver... Não é bem assim, Pitágoras, sendo que era, ele mesmo só se considerava um amigo, então a gente vai entender que essa postura dele é uma postura de humildade diante do saber, da mesma forma como Sócrates. Okay? Mas aí eu preciso defender. A maioria das pessoas que estudam filosofia, principalmente nas universidades, ninguém se diz filósofo, ninguém. Todos se colocam como professores de filosofia. Porque tem uma certa coisa de que o filósofo ele teria que ter uma doutrina, uma teoria, né? Então, todo mundo se identifica como professor de filosofia, ninguém se identifica como filósofo. Perfeito. Acho que ela fez uma observação bastante interessante, que é isso, né? E com relação à filosofia, existe muita controvérsia, né? Porque, para alguns meios, filosofia é somente o estudo sistemático que você obtém na academia. Então, mesmo que você seja um autodidata, estudioso da filosofia, não dá para se considerar um filósofo diante da academia. Eu fiz graduação em filosofia, mas eu jamais na vida disse que era uma filósofa. E aí tem essa questão que ela colocou. Além disso ainda ser difícil, você sem ter o diploma, e mesmo que tenha, se você não construir um sistema de pensamento novo, ou pelo menos uma ampliação de um pensamento filosófico já existente, né? Você não é um filósofo, é como ela colocou. O máximo que você pode se candidatar é ser um professor de filosofia. Ensina o que outros desenvolveram. Agora, tem uma coisa interessante, vocês tiveram aí o estudo de períodos da filosofia. Eu tenho um livro aqui do Giraldelli, acho que é isso a pronúncia, não sei se estou pronunciando certo, mas é próximo disso, onde ele fala o seguinte, que a filosofia, você consegue caminhar na filosofia como quem busca os rastros dos cadáveres das hienas, o rastro dos cadáveres das hienas. O que ele quer dizer com isso? Que cada filósofo lança uma ideia, vem outro e devora aquela ideia, mastiga, muitas vezes cria uma nova. Cada ideia, então, é um cadáver que ficou, é aquela filosofia que foi muitas vezes combatida por aquele novo filósofo e transmutada em outra. E é isso que faz a trilha da filosofia. São esses sistemas de pensamentos que são trazidos, um após o outro, uma tese, vem uma antítese, constrói uma nova síntese, essa síntese vira uma tese, que vai enfrentar uma nova antítese, e por aí vai. Esses são os rastros das hienas, que o Giraldelli comenta. Porque acho que ele vai no sentido assim, mais humano de dizer que por trás dessa briga toda na filosofia, não é só uma questão de razão, tem muita emoção junto aí também. Porque os filósofos não conseguem, por mais que busquem a racionalidade, sentimentos são envolvidos, sim. A gente sabe aí, né, ao estudar a vida de vários filósofos, como foi essa luta, esses desentendimentos, essa busca pela uma verdade, né, que motivava cada um por uma razão ou por outra. Ok? Por isso que o Gilberto Gil falou que morre trigo e nasce pão, né? E faz parte das 10 leis divinas da própria lei de destruição. O que seria de uma flor se uma semente não morresse, né, no subsolo? Sim. Então,
Assim é a filosofia, as ideias vão sendo superadas, mas enriquecidas com a adição de mais um pensamento novo. Perfeito. E a gente tem, por exemplo, até os dias de hoje, né, esse embate entre os empiristas, que são aqueles que enxergam a vida somente pelos sentidos, e os racionalistas, que veem a vida também pela razão, né? Então, é uma luta constante que vai produzir algo, que está produzindo algo. Elmo, pode falar, Elmo. Eu me lembro dessa fala acho que foi o Iraí que falou aí por último, sobre a semente, o próprio dizer de Cristo aos seus discípulos, né? Se uma semente ela não morrer, ela fica só. Mas quando ela morre, ela produz uma frondosa árvore. Então, assim, a ideia está ali, né? Ela precisa ser germinada, ampliada. Então, se ela ficar só aquela palavra, vai ficar ali. Mas se ela for ampliada, estudada, exaurida, ela vai dar muitos frutos. Legal, Elmo. É interessante, né? Que aí a semente não pode ficar ao sol, né? Ela tem que ser enterrada, adubada. exatamente. Então, pensando em termos de ideias, é isso, né? A ideia precisa ser incubada, pensada, discutida. E aí vai germinar uma ideia maior, e alguns irão podar com muito cuidado, outros virão para substituir. Cada vez mais que ela vai sendo adubada, ela vai sendo... não vai chegar ao fim. Ela vai sendo exaurida de uma forma, de outra, outras ideias vão surgir dali, e aí vai indo, né? Perfeito. Muito bom. Professor, existe verdades velhas calhadas de nova, né? Eu acredito, desde que o mundo é mundo, não existe nada novo. Sempre alguém vem e faz algo, depois passa, outro vem e melhora, outro vem e melhora, outro vem e melhora. Eu acho que, seja na filosofia, seja na ciência, eu acho que em tudo na vida. Por isso que essa frase foi um tema de uma redação quando eu prestei vestibular há muitos anos atrás. Nunca mais eu esqueci, porque eu acredito nisso, né? Existem verdades velhas calhadas de novas. Eu achei bem bacana, eu acho que cai nesse momento, no meu ver. Para a gente constatar isso, basta a gente fazer um exercício filosófico mental, imaginando que se de repente a humanidade perdesse todo o conhecimento já constituído e tivesse que começar de novo. Na minha área de atuação, se diz o seguinte, que nada se cria, tudo se copia. Eu, como sou apaixonada pelos gregos, a palavra verdade em grego é aletheia, que é o desvelar, é tirar o véu. Eu acho isso muito lindo. Isso. Bacana. Acho que tudo se combina aí, né? A verdade está esparsa, a verdade também muitas vezes está oculta, precisa ser revelada. Como o Elmo colocou também, então tudo isso se soma, né? Nessa busca incessante, que é a nossa, né? A busca de todos nós. Então, vou passar aqui para o próximo slide. Então, nós temos aí o Pitágoras, uma figurinha simpática aí do Pitágoras, né? Vou até aumentar um pouquinho aqui para vocês verem bem. Então, Pitágoras, nascido no local de Samos, data de nascimento 570 a.C., data de falecimento 500 a.C., da tradição pitagórica, né, da escola pitagórica, principais interesses: metafísica, política, física, matemática, astronomia, epistemologia, ideias notáveis, o número como princípio. Ele teve como influência Tales, Anaximenes, Parmênides, Anaximandro e Heráclito. Um breve resumo aí, né, um sucinto aí, mas eu vou ler aqui um texto para vocês, um pouco mais sobre o Pitágoras. Mais do que um estudioso, Pitágoras foi um profeta, um místico, nascido na ilha de Samos, 570 a.C. Assim como Tales de Mileto, Pitágoras também viajou pelo Egito, Babilônia,
e muito provavelmente pela Índia, absorvendo todos os conhecimentos matemáticos e astronômicos dessas civilizações. O fato é que o próprio Teorema de Pitágoras já era utilizado por alguns desses povos antes da época de Pitágoras. Acredita-se que nessas peregrinações, Pitágoras aprendeu grandes conceitos religiosos que influenciaram posteriormente e fundamentaram toda a mística que envolve os pitagóricos. Além disso, ele foi contemporâneo de Buda, Confúcio e Lao Tse, fazendo daquele período uma fase crítica para o desenvolvimento das religiões. Quando ele voltou para a Grécia, Pitágoras se estabeleceu em Crotona, hoje costa sudoeste da Itália, e fundou sua sociedade secreta com bases filosóficas e matemáticas. Então, aí é um resumo, né, de Pitágoras. Então, a gente vai ver que ele, como bom filósofo e pensador, né, viajou o mundo para somar conhecimento. É muito comum, né, entre os pensadores, acho que com exceção do Kant. O Kant diz que ele nunca saiu da cidade dele, mas o Kant está entre os maiores filósofos da humanidade. Se eu não me engano, entre os 4 maiores. Então, assim, o Kant era um prodígio imenso. Mas muitos deles viajaram, percorreram outras fontes. De uma certa forma, eu entendo que o Kant viajou através dos livros. E o Pitágoras foi, sim, fisicamente viajar, conhecer novas culturas. E aí, então, a sua filosofia, né, que mistura ciência e religião, tem um pouco de todos esses elementos. Às vezes até fica uma dificuldade de separar um pouco o que é, qual a origem e a fonte daquilo que ele está sendo colocado por ele. Ok? Mas um grande mestre dessas questões. Tudo bem? Alguma curiosidade nesse texto? Alguém viu algo que gostaria de perguntar? Tranquilo aí, uma visão resumida do Pitágoras? Sim. Ok. Então, vamos para o próximo slide aqui. Símbolos pitagóricos. Vou tentar melhorar um pouquinho só aqui para vocês. Eu estou vendo que essa apresentação que eu costumo fazer em forma presencial, aqui ela fica um pouquinho pequena. Ricardo, você vai abordar sobre o nascimento de Pitágoras? Porque a parte que eu li do livro eu fiquei um pouco confusa. Até que não coloquei, não, mas foi bom você comentar. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ler essa parte do nascimento de Pitágoras. Pitágoras, ele é aquele que tem uma mística, né, e uma visão lendária em torno até do seu nascimento. O Pitágoras, acredito que é dado ao seu brilhantismo da época, era considerado sobre-humano. Então, há um registro, uma lenda, onde ele seria filho de Apolo, o deus Apolo. Ok? Deixa eu pegar Ricardo, aqui. então na próxima aula fala a respeito. Não, é nessa aula mesmo, é o item 6.2 da apostila. Se alguém quiser olhar, a apostila 6.2, terceiro parágrafo. Diz assim, conta a lenda que Apolo, o deus grego, procurou Pártenes e com ela gerou Pitágoras. Mnessarcos, orgulhoso de tal fato, construiu na ilha um templo em homenagem ao deus, fazer um paralelo com a geração divina de Jesus. O nome Pitágoras é uma junção de Pítia mais Goras, ou guiado por Pitonisa. Viveu na ilha de Samos, em sua juventude participou das Olimpíadas. Foi discípulo do órfico Ferecides. Então, vejam bem, então, esse nascimento lendário, a gente vai lembrar do nascimento também lendário de Jesus. Então, Maria se engravidou do Espírito Santo. Não é isso?
Aqui, então, é o deus Apolo. Na mitologia grega era muito comum. Os deuses daquela época, eles gostavam de descer lá do Olimpo e vir aqui e aprontar inúmeras coisas. Igual Hércules, né? Que era filho de Zeus com uma terrena. Sim. Que antecedeu Pitágoras. O interessante dessa história é que o Mnesarco, né, ele gostou da ideia. Hoje isso daria maior confusão. Hoje isso daria uma confusão danada. Naquela época era uma honra. Um Deus desceu dos céus para vir me dar esse filho. Então ele se sentia privilegiado pelos deuses. Uma outra cultura, aí tem que entrar o nosso olhar filosófico, né? De volta no tempo, numa outra cultura, onde havia o politeísmo, né? a poligamia, e por aí vai. Então, não nos surpreende. Há muitas histórias assim na antiguidade. Ok? Eu não sei se consegui explicar para você, Patrícia. Conseguiu sim, não, ficou perfeito. Okay. Obrigada. Então, é essa visão lendária que compara com Jesus aí, porque também seria algo parecido com o que aconteceu com Jesus. Na visão espírita, Jesus não é mãe de Deus. Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus. Ok? Porque nós entendemos que Jesus é o irmão maior. Então, ele pode até ter a divindade em si, vamos dizer assim, no fato de ser um espírito puro, elevado, porém não é o próprio Deus. Ok? Essa só é a diferença, então. A gravidez de Maria, e aí sim, não podemos entrar na especulação de como ela se deu. Como registrado nos evangelhos, seria um acontecimento sobrenatural. Ok? Tudo bem? Comentário? Então, vamos lá. Ricardo, meu microfone estava desligado, desculpa. Eu só queria dizer o seguinte, por isso que quando eu vou rezar a Ave Maria, quando chega lá no Santa Maria, Mãe de Deus, eu dou uma engasgada. Não sei se eu falo Mãe de Jesus, Mãe de Deus, por força de expressão, etc. Sim. Eu também tenho, às vezes, a gente acostuma com Mãe de Deus, né? Aprende lá com a igreja católica. Eu tenho a esposa católica, né? Então, de vez em quando participo com ela. Eu também. Na hora que vai Mãe de Deus mesmo, não tem problema, não. O que vale é a intenção, né? É verdade. Mas nas minhas orações ali comigo mesmo, eu procuro dar uma corrigida e falo, não, Mãe de Jesus. Mas, como Jesus fala assim, né? Eu e o Pai somos um, então Jesus está numa condição tão superior que para nós, eu acredito que até que a gente pode considerar ela como divina. Né, dado a sua condição de filho numa condição excepcional, né, que nenhum espírito teve aqui na Terra. Ok? Ok. Símbolos pitagóricos, né? E aí vocês estão... Eu vou mandar para vocês esses slides pelo WhatsApp. Não se preocupe em entender eles agora. É mais para vocês conhecerem os símbolos. Um dos símbolos famosos é esse daqui, à esquerda. Eu estou aí botando o cursor em cima. Tetráctes, de Pitágoras. Ok? E aí esse esquema aqui mostra como é que é construída a tetráctes, que parte de um triângulo, vai se somando a outros, vai se somando a outros, até formar uma figura maior. Inclusive aqui a árvore da vida do judaísmo, se eu não me engano, também usa referência a tetráctes, né, dos gregos. Ali a questão de tudo é número, né? Mais à direita, em Pitágoras. Então ele descobre que a propriedade da natureza, como a proporção áurea, por exemplo, né? Que a gente encontra aí,
essas figuras formadas num triângulo, elas formam, então, uma proporção que é simbolizada por essa curva em vermelho, que é como uma hélice, né? Da proporção áurea. Segmentos do pentagrama. Então, são várias figuras onde mostra a utilização dessa matemática por parte de Pitágoras, que enxergava nas formas essa matemática. Agora, lembrando que a geometria de Pitágoras é uma geometria rudimentar, ainda é como que uma aproximação. Como até os dias de hoje ainda é assim, porque o triângulo perfeito não existe na natureza, nem a circunferência perfeita. Então, a geometria... Existe no mundo das ideias. Isso, existe no mundo das ideias. Aí nós vamos lá para Platão, vocês vão ver Platão logo mais. Ok? Ricardo, mas são aproximações, pode falar. Ricardo, essa parte aqui do segmento do pentagrama, ele, no vídeo que eu coloquei semana passada do Donald no País da Matemática, eu botei só um pedacinho que fala da música, mas na sequência do filme, que leva 27 minutos, eles fazem uma explicação desse pentagrama muito bem feita. Se o pessoal puder pegar no YouTube para assistir, vai entender muito bem isso. Vou buscar o vídeo, então. Não vi o vídeo. Eu vou Se você puder replicar no grupo, eu vou replicar lá no grupo. Com a aula de hoje, eu vou mandar lá no grupo. Beleza. Gente, eu sou suspeita, mas eu acho isso tudo muito lindo. E essa coisa, como você falou, não existe um triângulo perfeito para nós, mas porque, segundo lá o Platão, que segue Pitágoras, a matéria não permite. Olha que lindo isso. Perfeito. É esse o entendimento, né? Aqui é o mundo das formas, né? E o mundo das formas ideais, o mundo platônico, ele contempla uma ideia ideal, que lá, por exemplo, tem o exemplo do cavalo, o desenho do cavalo ideal. Aí, quando a gente vem aqui, tem o cavalo malhado, tem o cavalo, vamos dizer, marrom, aí tem o cavalo até manco. E a matéria é a fonte do erro, né? Isso. Ok? E o pensamento espírita é justamente esse, que na medida que a gente evolui nos mundos, as formas vão se tornando cada vez mais belas e se aproximando desse mundo ideal do Platão. Perfeito? Então, vamos lá, então, para o próximo slide. Então, aí os pitagóricos, né? Eu achei essa imagem muito bonita, né? Quando pensar, aí me lembrou o Irair, né? Eu estou vendo um monte de Irair aí. Né? O que tem aí? Contemplando, cantando, fazendo um mimo à natureza. Isso aqui é do Manuel. Bem bacana. A imagem é linda, eu imagino esse momento. E é isso mesmo, né, gente? Quando a gente senta para ver um pôr do sol num dia que a gente está bem, com tranquilidade, com tempo. Eu tive uma época que eu tive um período que eu consegui fazer bastante isso. Como é inspirador. É muito inspirador. Então, assim, muitas vezes nós estamos assoberbados na correria e não observamos essas pequenas coisas que estão ao nosso redor. É por falta de parar e olhar e admirar essa beleza que está aí diante dos nossos olhos. E eu acho que até por estar diante dos nossos olhos constantemente, é que a gente tem dificuldade para ver. Porque a gente se acostuma. Agora, fica dentro de 4 paredes um bom tempo, como eu fiquei, por exemplo, 10 dias, então tudo fica belo lá fora. Você não vê a hora de tomar um sol. Então, assim, é uma questão, às vezes, só de ponto de vista, né? Limitações. Pode falar. Se alguém queria falar? Tudo bem? Então, aí é o grupo de pitagóricos celebrando a saída do sol.
Hino ao Sol Nascente, Fyodor Bronikov, 1827, 1902, uma pintura a óleo aí para vocês, dando uma ideia aí desse aspecto místico, né, elevado que os pitagóricos tinham. Os pitagóricos quebraram um paradigma efetivo da época, que era o utilitarismo da aritmética. Os processos eram estritamente vinculados a problemas específicos ligados ao comércio e à agricultura. Os pitagóricos pregavam que o conhecimento matemático deveria ser estudado apenas pelo amor à sabedoria. A sociedade pitagórica adotava rituais de purificação das almas, lembrando os rituais pagãos, consagrados a Orfeu e a Dionísio. Mas as harmonias e mistérios da filosofia e da matemática eram partes essenciais nesses ritos. Nunca em toda a história da humanidade, a matemática teve tamanha importância religiosa. Diz que o lema da escola pitagórica é: tudo é número. Ok? Então, aí umas primeiras características, né, dentre os pitagóricos, né? É algo que os números eram usados no comércio, na agricultura, eles já vão elevar o nível de entendimento dos números. Vão dar uma característica assim, especial para os números, não só como uma ferramenta de troca, né? Aí fala que adota, então, rituais de purificação de almas, aí entra a parte religiosa, né, misturando com o orfismo, as harmonias e mistérios da filosofia e da matemática eram partes essenciais desses ritos. E essa parte muito nos interessa, né, das harmonias e os mistérios da filosofia. E a matemática, né, como fazendo parte desse conhecimento. E o que nós, hoje, por exemplo, temos como desafio de compreender é a nova geometria, a não euclidiana. E ela é mais complexa. Então, assim, continua-se os estudos sobre a matemática da natureza, aprofundando cada vez mais, e a gente observando a complexidade que é esse mistério. E esse mistério que a natureza tem, que, como foi colocado aí, né, acho que a Maria de Luz colocou, é um véu que abre e revela novas implicações, até chegar na física quântica, né? Que aí sim dá um nó na cabeça da gente. Como se diz, né? Quem diz que entendeu a física quântica quer dizer que não entendeu nada. Essa frase aí polêmica, né? A respeito do estudo da observação da natureza. Ok? Vou colocar aqui pitagóricos, mais um slide. Um instantinho. A escola pitagórica. A escola pitagórica tinha um caráter peculiarmente duplo. Por um lado, dedicava-se a questões espirituais. Os pitagóricos acreditavam na imortalidade da alma, na reencarnação, e tinha a autorreflexão como um dever consciente e imprescindível na espiritualização da vida. E, por outro lado, como parte dessa espiritualização, incluía estudos de matemática, astronomia e música, o que imprimiu um caráter também científico, no sentido moderno da palavra. A disciplina era austera, pois o mal que atrasa a evolução do indivíduo tem origem nos abusos, nos vícios e, por consequência, no descontrole emocional. E aí, então, entra um elemento aí bastante interessante para a gente, que é a questão da reencarnação. Pitágoras diz, eu tenho um predecessor de Pitágoras, não me lembro o nome agora, mas eu tenho aqui anotado em alguns textos aqui, ele colocava que Pitágoras lembrava até 3 encarnações anteriores, tá, nos registros desse seguidor de Pitágoras.
Então, assim, por aí a gente já dá para ter uma ideia da envergadura, porque o esquecimento do passado geralmente nos é dado como um benefício. Porque relembrar das encarnações anteriores, para a maioria de nós, é doloroso. Agora, para Pitágoras, ele lembrava de 3. Eu imagino que ele tinha até lembranças, pelo que eu li, boas das encarnações anteriores. Então, o espírito de alta envergadura. Ok? Que para nós não nos surpreende. Pode falar. A gente aprende no estudo das obras de André Luiz, né, que na erraticidade a gente lembra da vida pregressa, mas aqui na vida encarnada nós temos, né, o benefício de realmente não lembrar das vidas pregressas. E tá aí talvez um indício do Pitágoras lembrar, você falou 2, 3, talvez realmente como se ele tivesse na erraticidade, como se ele fosse um espírito de luz, por lembrar reencarnações anteriores. Sim. Quando a gente pensa que já naquela época, pela sua capacidade, e aí na doutrina espírita também nós temos o conceito que o gênio é aquele espírito que se aperfeiçoou num determinado conhecimento. Então, há muitas vidas, ele vem elaborando aquele cabedal de conhecimento, ele traz isso de forma intuitiva. Então, a gente vai pensar no Pitágoras, alguém para ele que essa harmonia entre os números, e aí eu gostaria de ressaltar com vocês, não é só a questão de que tudo é número, não é só isso. Aqui há uma relação harmônica entre os números. Sim. Da mesma forma como há as notas musicais. Então, não é dizer que há só números espalhados, não. Há números e há ordenamento, harmonia entre eles, para se criar e construir algo. E aí a beleza da coisa. Quando a gente pensa na harmonia, a gente vai caminhar para aquilo que na filosofia nós chamamos de estética, que é uma das disciplinas da filosofia. E a estética, por final, ela vai ser uma investigação sobre o belo. Então, se há aí, beleza... voltando lá no grego, aistesis, estética vem de aistesis, que significa sensação. É essa sensação da harmonia do universo. Olha que coisa mais linda. Sim. Vamos fazer um exercício se o universo fosse ao acaso. Partículas atômicas ao acaso. Sem essa combinação dos números harmônicas, o belo não se apresentaria. Nós teríamos muito mais formas grotescas e do que alguma coisa bela seria um acidente. No entanto, o belo se manifesta ao nosso redor o tempo todo. Então, ele é o belo que vem dessa estética, dessa harmonia e dessa conjugação entre as relações matemáticas que governam os átomos, é a evidência de um criador inteligente. Quer ver um outro exemplo de harmonia? Por que nós temos 2 orelhas e por que nós temos uma boca? Porque nessa informação existe uma mensagem implícita que a gente vai precisar ouvir mais do que falar, vamos dizer assim. Sei lá, tudo é si mesmo, você pode ver. Tudo tem uma sabedoria. O triângulo. Eu fui montar meu aparelho de som aqui, quando chegou, eu falei pro colega, o Nivaldo aí de São José, que veio aí de São José montar meu aparelho, eu falei, ô Nivaldo, faltou um pezinho no meu aparelho de som aqui, acho que no home theater, no toca-disco. Eu falei, Iraíra, é um triângulo, porque é uma ponta lá e 2 aqui na frente, não tem jeito de ficar o LP, porque eu tenho LP, né, dele desequilibrar, é o equilíbrio no triângulo. Isso é matemática, isso é geometria. Perfeito, muito bom. Agora foi interessante o exemplo do ouvido e da boca que você falou, como é difícil fazer esse exercício, né?
Ouvir mais e falar menos. Mesmo Não a é natureza nos dando. aí não está uma sabedoria divina? Sim, perfeito. Ok. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a esse slide? Podemos passar para o próximo? E a questão, só comentando, né, encerrando o slide, da reforma íntima, né? Da transformação interior, do autoconhecimento, que está lá no último parágrafo. Pitágoras exigia, então, uma disciplina, né? Pois entendia que os vícios e defeitos atrasavam a evolução do indivíduo. Ok? Então, ele já lá atrás falava sobre a importância da reforma íntima, do autoconhecimento. A disciplina dos pitagóricos era vegetariana, a libertação dos desejos grosseiros e da ganância, o controle do egoísmo e do medo, a capacidade de perdoar as ofensas, segundo o pensamento pitagórico, fortalece o caráter e muda a visão curta da vingança para o perdão, que quebra a dolorosa corrente da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Para Pitágoras, cada homem é para si mesmo, em absoluto, caminho, a verdade e a vida. Antecipando o reino de Deus está em vós. Ou procurai em vós a solução sem cobrá-la dos outros. Feliz é quem se satisfaz controlando vaidades e atribuições mundanas, pensando na eternidade que o espera e trazendo para si a felicidade e o êxtase da presença de Deus em seu íntimo. Então, veja que aí entra esse aspecto filosófico, né, puro, profundo, e tratando o quê? Da questão mais importante, que é o autoconhecimento. Então, entre os pitagóricos, essas eram práticas que eram buscadas constantemente. Constantemente. Né? A superação do egoísmo, do medo, fortalecimento da fé, da esperança, a questão do perdão, e até parafraseando aí Jesus em muitas frases aí, né? Se eu não me engano, essas frases são anteriores a Jesus, né? Então a gente podia dizer que Jesus parafraseou Pitágoras. Exatamente. Exatamente. A gente olha assim, nossa, ele já falou isso lá. Surpreende, né? Surpreendente. Ok? Tudo bem? Algum comentário aí sobre essa parte da reforma íntima, do autoconhecimento entre os pitagóricos? Então, vamos lá. Vou passar para o próximo. Aí, Pitágoras e a reencarnação, né? Texto de Kardec, lá no Livro dos Espíritos. Na pergunta 222. Kardec nos diz assim, ó, não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna da doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. E sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose, né, da reencarnação. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que tinham desde tempos imemoriais a ideia da transmigração das almas, formava, pois, uma crença vulgar aceita pelos homens mais eminentes. Então, a doutrina espírita vem para reviver a reencarnação no meio do cristianismo moderno. Um princípio que é universal, antiguíssimo, que até os judeus acreditavam na reencarnação, e a partir de um certo concílio, ela passa a ser considerada heresia. De lá, então, não se fala mais da reencarnação, e quando se fala, é considerada heresia.
Então, a doutrina espírita vem para resgatar a reencarnação no meio cristão. E não é resgatar no sentido só de trazer um conhecimento antigo, é porque, na verdade, esse conhecimento explica muitas coisas nas quais, sem ele, nós não temos explicação. Ok? Então, há uma necessidade de se revelar isso. Ô, Ricardo. Pode falar. Seria ingenuidade, então, aqui, supor que Jesus seria uma espécie, uma reencarnação de Pitágoras, dada essa frase aí que eu pensei que era de Jesus, mas era de Pitágoras? Bom, aí fica no campo da especulação, né? 470 anos, né? Ele é 470 antes de Cristo e morreu 400 antes de Cristo. Pô, em 400 anos daria para ele voltar na figura de Jesus, viu? Ó, sem querer dar spoiler, mas quando você ouvir a história toda do Sócrates, você vai achar que Jesus era a reencarnação dele também. Pronto, então... eu ia falar isso também. Então não foi tão fora fazer... Tá vendo como nós estamos... Tá vendo como é bom aplicar a filosofia? Né? Não é idiota, às vezes, perguntar uma coisa, é mais idiota levar uma dúvida, às vezes, e tirar o sono da gente. Eu não imaginava essa do Sócrates. Existem algumas vertentes que vão dizer que na verdade seria o Siddhartha Gautama, né? Mas isso tudo é especulação. E o Siddhartha Gautama, se eu não me engano, ele vai estar aí, acho que uns 500, 600 anos antes de Jesus, né? Então, estaria mais ou menos próximo disso aí. Porque aí você vai pegar os grandes... Mas tudo isso é especulação, não existe formas de se prever isso, né? Vamos pegar alguns pontos que a gente pode fazer uma análise disso, né? Só para fechar essa teoria, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. É isso aí. É isso aí. Mas vamos partir do seguinte, que a verdade, ela sempre esteve aí esparsa, certo? Então, ela esteve esparsa entre os egípcios, os hindus, entre os gregos. No mundo ocidental, a verdade está semeada por aí. E muita gente pensou a mesma coisa ao mesmo tempo. E quando a gente pensa em espíritos de alta envergadura, a tendência para uma unidade de pensamento é maior. Concorda com isso ou não? E não foi assim que Jesus colocou assim, a forma como eu penso, o Pai pensa também? Então dá a entender que na medida em que a gente sai um pouco desse entendimento mais primário que nós temos das coisas, o conhecimento se consolida em algumas verdades fundamentais. E eu acredito, então, que Pitágoras falou dela, Buda falou dela, Jesus falou dela, entre outros. Ok? Então, a gente pode olhar por esse prisma também. Então, assim, não é que um copiou o outro, é que, na verdade, essa verdade aí está e cada um capta e traz no seu contexto, aonde ele vive, da forma como se apresenta naquela cultura. Alguém levantou a mão? Quem foi? A Joelma? Não, eu ia só colocar que todas essas pessoas que já passaram, né, vamos supor, milhões de anos atrás, há décadas atrás, enfim, eles trouxeram a mesma essência, de maneira diferente, mas a mesma essência. E quando eu comecei a ter noção, comecei a interessar mais um pouquinho essas histórias, né? Eu lembro que eu assisti uma aula do senhor lá no Jefa, né? Foi sobre Pitágoras. Eu fiquei assim, nossa, eu nunca pensei na matemática do jeito que o senhor colocou, né? E eu achei muito interessante. Quando falou de Sócrates, enfim, aí eu comecei a ter mais questionamentos do que eu já tinha. E algumas coisas não me cabiam mais. Aí eu comecei a estudar mais a doutrina, né? Aí eu comecei a fazer os cursos lá pela Fiesp de São Paulo e hoje eu me encontro, porque responde coisas que a gente... Tá vendo esses pensamentos que a gente começou a questionar aqui agora? Né? Isso é muito interessante, isso que eu queria colocar. Bacana, sabia que tinha dado essa contribuição para você, bacana, já.
Muito bom. Ok, vamos lá. E nós vamos ver um pouquinho disso que a João falou. Eu tenho aqui uns slides sobre isso também, que vai em direção ao item 6.7, universo matemático, né? Daí em diante, esses slides. Os meus slides procuraram acompanhar o conteúdo da apostila. De qualquer forma, eu recomendo vocês a leitura, tá? Dependendo dos slides que eu vou mandar para vocês, façam uma leitura, porque tem muito mais informação. A gente não consegue passar toda a informação que está no texto da apostila. A gente procura até condensar os assuntos mais relevantes. E aí, então, sobre a harmonia divina, nós vamos ter aí, ó, pensadores de alta envergadura. Deixa eu aumentar um pouquinho para ver se melhora para vocês. Sobre a harmonia divina, Isaac Newton, olha só o que ele diz. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter sentido, ou só pode ter tido origem, segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Isaac Newton. Immanuel Kant. Duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito, quanto mais intensa e frequentemente o pensamento delas se ocupa. O céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. O céu estrelado quer dizer o universo. Isso espantava, a beleza do universo espantava o Kant. E a lei moral dentro de mim. Quer dizer, esse impositivo da consciência que ele tinha dentro dele. E a gente sabe que o Kant era um cara super certinho. Então, ele podia falar isso com autoridade. A lei moral falava alto dentro dele. Ok? E aí, Voltaire. Voltaire, aquela frase famosa, não foi bem escrita por Voltaire essa frase, na verdade foi uma seguidora de Voltaire, mas ela traduz, resume o pensamento de Voltaire dizendo o seguinte: o mundo me intriga, não posso imaginar que neste relógio exista e não haja um relojoeiro. Então, essa frase é de Voltaire, me desculpe. Tem uma outra frase que não é de Voltaire, mas não é essa daqui, não. A outra frase que eu citei, que não é de Voltaire, mas é conhecida como Voltaire, é aquela que fala a respeito de que você pode, não posso não concordar com sua opinião, mas defendo o direito de dizê-la até a morte. E aí seria uma expressão que resume a liberdade que Voltaire entendia que todo ser humano tem de se expressar. Mas no nosso caso é a harmonia divina, né? Trouxe 3 exemplos aí para vocês. Frases bacanas que retratam justamente isso, né? Esse pensamento da busca da harmonia divina. E aí, onde é que ela se apresenta para nós? Na natureza. Matemática na natureza. Einstein vai nos dizer o seguinte: a religiosidade do sábio consiste em espantar-se, em extasiar-se diante da harmonia das leis da natureza, revelando uma inteligência tão superior que todos os pensamentos humanos e todo o seu talento não podem desvendar. Vocês conhecem essas figuras aí? A da esquerda, que é a concha do Nautilus. Concha do Nautilus é um exemplo aí fantástico, né, da curva de Fibonacci, seguindo aí uma proporção. Então, é uma curva que vai percorrendo um eixo de hélice, que vai aumentando de tamanho seguindo uma determinada proporção. E é essa combinação dessa rotação em torno de um eixo, dessa curva, mais essa proporção, é que gera uma figura tão bonita quanto a concha do Nautilus. Então, há uma matemática para que aquilo surja daquela maneira. Tanto é que o homem reconhece que ele busca na natureza vários exemplos dessa matemática, né, que a gente percebe na natureza. Aí aparece a figura do brócolis, e esse brócolis aí, quando eu vi pela primeira vez, se vocês olharem, o brócolis é feito todo de pirâmides. Cada coisinha desse daqui, ó, é uma piramidezinha correndo também na mesma hélice, que sai aqui do centro,
a hélice vem circulando com pirâmides pequenas, aumentando em tamanho. Segue a mesma ordem matemática. Quando eu vi pela primeira vez esse brócolis, eu achei que era construído por computador. Mas, na verdade, não. E ele é tão assim perfeito que ele é tido como um apelido como brócolis intergaláctico. De tão assim que ele é, essas pirâmides, né? É uma coisa de alienígena, né? Vamos dizer assim. O nome do brócolis é brócolis romanesco. Procurem na internet figuras do Google, imagens, brócolis romanesco, vocês vão ver lá. Ok? É um exemplo aí muito grande, né, essa folhagem aqui também que vocês estão vendo, que serve essa curva de hélice. O cristal de água, né, gente? O cristal de água é fantástico, né? Em termos de geometria bela. Isso, Fibonacci e a regra de ouro, né? Temos aí a colmeia também, que é outro padrão. E a gente vê que o reconhecimento do homem se faz nesse sentido. Ó, ele pega uma forma da natureza que ele entende como forma ideal, e aqui, por exemplo, o caso é um peixe, ele partiu do peixe para construir um veículo, porque o peixe tem uma aerodinâmica perfeita para caminhar dentro d'água. Da mesma forma como um carro, ele caminha no meio do ar, tendo também essa questão aerodinâmica, então otimiza o desempenho do carro. Esse é um dos exemplos. A hélice, por exemplo, de um avião é baseado numa plantinha que a gente conhece muito bem, que quando você rotaciona ela aqui, ela é uma hélice que sai, então, voando e se mantém um tempo no ar. São inúmeros exemplos. Então, são exemplos da natureza que estão aí diante dos nossos olhos. É lógico que, lembrando o que foi comentado, no mundo material, ainda há influência da lei da destruição, o que nós chamamos de lei da entropia, né, na física. Então, a entropia na matéria, aí está, então ela desagrega. Então, assim, há uma competição entre essa forma ideal que se busca e essa pequena dose, vamos dizer, de caos que a lei da destruição traz, que é justamente para gerar formas ainda mais superiores e melhores. Ok? Tudo bem até aí? Comentários? Bacana. Como é que está o tempo? 8 minutos. Vou passar aqui, então, mais um slide. Então, foi comentado aí no chat, né? Alguém colocou, proporção áurea é a sequência de Fibonacci. Do lado direito aqui, nesse homem vitruviano, a proporção áurea, do lado esquerdo, né? O homem vitruviano. Do lado direito, a sequência de Fibonacci. A proporção áurea é conhecida como divina proporção, olha só. Ok? E a sequência de Fibonacci é a sequência de números inteiros, tal. Em cada termo corresponde à soma dos dois anteriores. A sequência de Fibonacci está intrinsecamente ligada à natureza, e é possível perceber em vários traços notáveis a manifestação dessas em muitos aspectos da natureza de maneira estética e funcional. Pergunto para vocês, essa última frase aí não é bem pitagórica? Uhum. Porque isso é uma harmonia. A Mona Lisa descobriram que foi usado esse método, né? E essa sequência de Fibonacci. Isso, perfeito? Então, é bem pitagórico. Então, assim, ele antecipou muita coisa, né? Seu brilhantismo. E a nova geometria, né, na euclidiana, através dos fractais. E aí, a fractal é uma geometria ainda mais complexa, que a geometria euclidiana não dá conta. Fractal vem de fração. Então, seria, se a euclidiana fala de números inteiros, essa vai lidar com as frações. São representações matemáticas de padrões aparentemente complicados,
mas que podem ser gerados por leis de evolução simples, como previsto pela teoria do caos. Para visualizar de como processos caóticos revelam a ordem inerente de um sistema, é preciso mudar o foco de visão das partes para o todo. Quando nos concentramos em momentos individuais, vemos somente o caos. Porém, se dermos um passo atrás e olharmos o que está tomando forma, veremos a ordem por meio de padrões. Esses padrões repetitivos de comportamento constituem a cultura da organização natural. Está aí a natureza nos dando mais um ensinamento, né? Se muitas vezes, ao olhar lá o particular, a gente vê desordem, ao dar um passo atrás e olhar o todo, nós vamos entender o porquê. Eu acho que, ao olhar a vida, por exemplo, agora que nós passamos tempos tumultuados, se a gente for olhar a história do ser humano somente pelo tempo atual, momento, a gente vai ficar desesperançado, vai ver caos. Aí o que a natureza? Opa, calma aí. Volta um pouco, olha mais alto e olha o todo. E aí a gente vai ver que essas crises são repetitivas, já aconteceram em outros momentos da história, e a vida continua. E a evolução continua. Né? Pode falar, Patrícia. É exatamente isso, né, Ricardo? Quando a gente pensa que a gente está no maior problema da sua vida, né? E você começa a olhar que essa é uma das vidas e começa a imaginar o quantas vidas já houve para trás e quantas ainda tem para frente, aquele caos, aquele problema, ele começa a ficar pequeno, perto do todo, né? E aí você consegue enxergar mais soluções para aquilo, você acaba focando nas soluções, tendo maior entendimento, maior aceitação, e isso ajuda, né, a gente a sair desse caos, porque uma coisa é você estar dentro do furacão, né? Outra coisa é você observar o furacão com uma amplitude maior. E eu aprendi, né? Eu estou há 5 anos só na doutrina aí, e graças a Deus isso tem me ajudado constantemente a ver exatamente, ter essa visão mais ampliada, né, do todo, e aí você sai de dentro do problema, e você consegue procurar soluções fora para solucionar, e você acaba vendo que o problema não é tudo aquilo que a nossa mente faz ele ser, né? E para nós, o cristão, o espírita, a pessoa que cultiva a espiritualidade, um dos recursos para você se afastar daquilo que para você naquele momento é caótico é o recurso da oração, porque ela nos eleva, ela faz com que a gente consiga sair daquela condição que nos amarra ali, nos transporta para uma realidade maior, conectando com Deus, com a espiritualidade, com o seu mentor, para a gente ter um pouco mais de clareza sobre o que está acontecendo conosco. E, às vezes, é permitido que o caos nos visite na vida para justamente a gente aprimorar essas ferramentas. Porque quem no bem bom, tomando sol na praia, né? Tomando a cervejinha lá, vai parar para você levar em oração, numa rogativa e tudo mais. É diante da dificuldade. Ali a gente fala, puxa, agora eu preciso de uma mãozinha. Aí você eleva o pensamento, projeta, e é uma prática diária, e diária a gente pode fazer uma oração assim, muitas vezes mais sintética, mas existe aquela oração prolongada, que aí ajuda a combater momentos de ansiedade, né, de medo. Então, também ter essa prática é muito importante, porque na hora que a gente precisar, a gente saber usar. Né? Porque na hora que está tudo bem, é fácil a gente ter a fé, né? Mas na hora que o cerco aperta, aí que eu quero ver, né? Ter a fé, né? Eu, além da oração, eu me utilizo muito de música, porque a música me eleva muito. Então, eu já tenho as minhas playlists para determinados momentos, né? Então, agora mesmo que eu fui para o hospital, fui já sabendo, né, que ia sofrer um procedimento, tudo.
Já carreguei minha playlist comigo, lá eu ouvi bastante. Porque me ajudava a elevar e a gente está numa sintonia, justamente para não ficar focado só ali naquilo, né? Naquele ambiente que ali estamos, elevar o nosso pensamento. Perfeito? Vamos lá para o próximo slide, estamos indo para o encerramento. Aí só uma figurinha para vocês ilustrar como seria, então, uma geometria de Pitágoras aplicado. O que é isso aí? O que nos lembra essa figura maior aí? Está usando a relação de Pitágoras para construir que figura? O que vocês acham que é isso que vocês estão vendo aí? Ninguém arrisca? Vou facilitar para vocês no próximo slide. E agora, melhorou? Perfeito. Na anterior está meio caidinha, né? Está meio para o lado aqui. Mas nessa aqui já ficou bem claro. Ok? É assim. Ok? E é esse olhar que a gente tem que ter. Ao olhar uma árvore, olhar até mesmo o brócolis que a gente vai mexer na cozinha, e vai ver aquelas diferentes brócolizinhos somados uns aos outros, essa ordem, essa construção matemática que há na natureza, né? Na samambaia, em inúmeras... às vezes, quando a gente vai fazer uma caminhada e olhar a natureza, olhar as folhas, perceber isso, perceber essa ordem que lá está subjacente àquilo que nós estamos vendo. E aí, então, encerrando para vocês, palavras de Pitágoras: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Olha só, hein? Purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda no recipiente sujo. A melhor maneira que o homem dispõe de se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. A evolução é a lei da vida, o número é a lei do universo, e a unidade é a lei de Deus. Ok? Vou mandar esses slides para vocês, vão estar disponíveis através do WhatsApp. Eu encerro comentários. Tem uma conclusão do livro que eu vou ler aqui, só antes de passar a palavra para vocês, só um instantinho. A conclusão do livro diz assim: as teorias dessa escola eram muito avançadas para a sua época, tanto que permaneceram mais de 2000 anos para que a humanidade voltasse a seus estudos. Foram Galileu e Giordano Bruno, nos séculos XVI e XVII, retomaram as teorias sobre a esfericidade da Terra. E no campo metafísico, a transmigração da alma e da reencarnação veio a ser reestudada novamente pela teosofia e pela doutrina espírita. Ok? É isso aí, gente. Vou tirar o slide aqui. Algum comentário final? Fique à vontade. Consegui terminar no tempo, hein, Carlos? Eu vou dar uma medalha de honra ao mérito para mim, porque é difícil fazer isso. Não, você está se superando aí, Ricardo. Muito bom. Grande aula, viu, Ricardo? Muito, muito boa mesmo, viu? Muito esclarecedora. Como sempre, você sempre arrebentando aí. Parabéns. Obrigado, cara, com carinho. Obrigado pelas palavras. Quem gostaria de fazer, então, o encerramento? Quem se sente inspirado pela harmonia divina aí? É o Iraí mesmo, essa tosse do Iraí aí botou ele até em destaque aí no... Ah, foi um ato falho do Iraí, Então, o Carlos, eu agradeço, então, a permissão. A tosse não foi nesse propósito, mas eu estava, no fundo, eu queria falar umas últimas palavras e pedir humildemente as energias positivas do grupo, porque numa das passagens da aula de hoje, e eu até quero dizer que esse finalzinho aqui, meu celular descarregou e eu vim correr aqui, carregar na cozinha, estou em outro lugar para torcer, para dar tempo de dar um tchau. Porque num determinado momento da aula, eu fui falar da minha adversidade da cirurgia, né, aquele receio, etc.
com medo de andador, etc, etc. E vocês viram que o Manuel e acho que Priscila falaram dos probleminhas deles, então juntaram-se 3 adversidades. Parece que dá um consolo quando a gente compartilha a diversidade. É isso aí que talvez a gente podia enfatizar no tema que encerra da aula de hoje. E se a gente compartilha a diversidade, a gente atenua a dor da alma, olha como é lindo. Se eu puder contar, tenho certeza que eu vou contar com a vibração de vocês para arrefecer esse medo da minha cirurgia amanhã. Peço vibração a partir das 14 horas e neste momento quero juntar com vocês e agradecer a Deus toda essa oportunidade que nós temos às quinta-feiras e que continua na semana, nas nossas reflexões. Mais do que isso, nós estamos formando a extensão de uma família, isso que é importante. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado. Iraí, que Deus possa te iluminar muito, e eu vou pedir em nome do grupo que você peça para alguém da sua família pegar o seu celular lá no momentinho de distração seu e dar notícias para a gente depois. Tá bom? Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu certo e eu desejo que tudo de bom para você. E aquela moça também que estava acamada, que eu me esqueci o nome dela, que falou no Acho começo. Que é Priscila, me parece que é Priscila. Isso, que ela também tem aí que ela tenha também um pronto restabelecimento e que em breve também ela possa estar bem. Obrigado. Que o doutor Bezerra de Menezes te acompanha amanhã, Iraí. Isso, eu sugiro, se alguém puder lembrar lá no grupo do WhatsApp, amanhã em 2 horas, posta lá uma oração e a gente pode até fazer uma corrente. Com certeza. Faço isso, pode deixar. Eu participo de um grupo de oração que a gente faz isso. A gente coloca um Pai Nosso, cada um coloca um trecho do Pai Nosso, e a gente faz uma oração dedicada então por aí. Tá bom. Foi a Preta, eu vi ela aparecer aqui, a Preta que está se restabelecendo. Tudo de bom para você também, viu, Preta? Pronto restabelecimento para você. Tá? Melhoras para você. Obrigada. Altair, tenha fé, já deu certo, confia, viu? Obrigado, Preta, obrigado mesmo. Estou orando por você, desde já. Fica com Deus. Vai com Deus. Beijo a Boa todos. noite a todos. Tchau, gente. Tchau. Boa noite, Ricardo, a todos. Até a próxima semana, viu? Tudo de bom, boa recuperação lá, Iraí. Obrigado, Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite a todos.